Segundo Reis, capítulo 6. Você tem que manter a Bíblia aberta, porque o texto é muito grande, eu só vou ler um versículo, mas aí nós vamos passear pelo texto. Então é do capítulo 6, a partir do verso 8. Até o verso 23. Certo aí? Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 8 ao 23. Você precisa manter a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer Vamos passar por esse texto. Então eu quero ler os versos finais. Diz assim, versos 22 e 23. Preste atenção, eu vou ler aí a conclusão, então não vai dar para você entender. Então por isso que mantenha a sua Bíblia aberta. Mas ele disse, esse aqui, quem está falando é o profeta Eliseu. Ele está falando para o rei de Israel. A capital de Israel não é Jerusalém. Nesse momento aqui é Samaria. Jerusalém era a capital de Judá, porque tinha tido uma divisão geográfica e política do reino de Israel. Quando o filho de Salomão, chamado Roboão, assumiu o reino, houve rachou. Um processo, uma ignorância da parte dele, mas uma obra mal feita por Salomão deixou esse rastro aí. Então quem responde aqui é o profeta Eliseu para o rei de Israel. Vou ler o verso 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, a resposta de Eliseu: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Verso 23. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais nas tropas, e não entraram mais tropas da Síria, ou dos sírios, na terra de Israel. Nós estamos em ceia. Ceia é um momento de reflexão. É um culto diferente. É um momento de nós refletirmos o que Jesus fez por mim e por você. E o que nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. O que nós estamos fazendo para a igreja, para quem está à nossa volta, ao nosso próximo, para o reino de Deus. É uma reflexão sobre perdão. Esse texto é uma reflexão sobre o perdão, sobre exercer misericórdia, sobre exercer caridade, amor. Então é uma reflexão para mim e para você. Nós vivemos num mundo louco, louquíssimo, que nos convida a ser ao contrário de tudo isso, até pelos desafios que nós enfrentamos no dia a dia, políticos, do mundo que nós estamos, das faltas de educação, das ignorâncias que nós cometemos, que outros cometem conosco, que nós cometemos com as outras pessoas. Então é um texto para a gente fazer uma reflexão. Como eu disse no domingo último, Eliseu está vivendo um reinado, um período em Israel de uma crise política, social, religiosa,
da pior possível. Então, quando a gente fala, está difícil ser crente, as crises, as lutas, as dificuldades, o desemprego, isso é conversa fiada. Isso aí são argumentos que as pessoas usam porque já tinham no seu coração o desejo de afastar-se mesmo de Jesus, de ser ingrato mesmo. Como eu sempre digo, terra de crise é a melhor terra para Deus lançar a semente do milagre. É o melhor momento para nós sermos crentes. É o melhor momento que nós vamos ter experiências tremendas com Deus. Porque há épocas na nossa vida que a gente tem experiências de ensino, doutrinárias. Mas tem época na nossa vida que nós vamos ter experiências físicas com Deus. Eliseu, o rei em Israel, era um homem da pior qualidade. Da pior qualidade. Corrupto. E idólatra. E esse texto eu estava meditando esses dias, eu passei por esse texto, estava meditando. Essa história eu sempre contei muito para os meus filhos. Eu deitava na cama na hora deles dormir. Um dia eu deitava na cama de um, outro dia eu deitava na cama do outro e contava uma história para os dois dormirem. Aquele livro de Nárnia, com exceção a dos filmes, eu li todinha para eles, quando eu era pastor lá em Angra, na hora de dormir. E as histórias da Bíblia. E essa história aqui eu sempre gostava de contar para eles. Aonde a cidadezinha onde Eliseu morava, chamava Dotã. Aí eu encenava, não tinha asfalto, ruazinha de chão, os cachorrinhos, galinhas na rua, coisa simples, um vilarejo. Eliseu morava numa cidade chamada Dotã. A de domingo passado ele estava morando em uma outra cidade, agora ele morava em Dotã, que era do outro lado do rio Jordão. E essa história me veio agora porque eu vi uma atitude de Israel agora nessa crise que a Síria e a Turquia estão passando, que vocês precisam continuar orando pelas pessoas ali. Hoje eu estava vendo o meu irmão, lá o culto dele, o Salmão na Assembleia de Deus ali em Boston, que ele é pastor, e ele passou um vídeo, porque a igreja de Boston tem um missionário lá na Turquia, muito difícil. Ele foi ser missionário, não como missionário, ele foi como técnico de futebol. Então ele é técnico de um time lá, não sei se é sub-18 ou sub-16. Então ele foi levar cestas básicas com as ofertas que a igreja enviou, foi levar a cesta básica lá na região, 12 horas de distância de Istambul. Então, essa história começa como? Nesse verso 8, o rei da Síria, capital Damasco, queria matar o rei de Israel, que também não era flor que se cheira, não. E ele sentava com a sua equipe e dizia: eu descobri que ele vai passar pela estrada tal, então nós vamos cercá-los. Então os espiões não são da agora, não. Já tinha desde aquela época. Então o rei da Síria descobria aonde ele ia passar e orquestrava o assassinato do rei. Só que o Espírito de Deus ia lá em Dotã, na casa do profeta, e dizia para o profeta: o rei da Síria acabou de fazer uma reunião para matar o rei de Israel, fala para ele não passar pela estrada tal. E ele mandava um recado: Jazi, vai lá e avisa para o rei não passar por ali, porque tem uma armadilha contra ele.
E isso foi passando, e o rei não conseguia. Um dia ele reuniu a equipe e disse: temos um traidor aqui entre nós. Alguém de vocês aqui está nos traindo. Porque tudo que nós acertamos para sequestrar e matar o rei de Israel, ele fica sabendo e ele desvia do caminho. Ele muda o percurso. E um dos comandantes levantou, pediu a palavra e disse: rei, posso falar? Sim. Não há ninguém aqui traindo o senhor. Todos nós somos fiéis. Então qual é o problema? O problema é que lá em Israel, na cidade de Dotã, tem um homem de Deus, um profeta, que tudo que o senhor fala para nós aqui em secreto, o Espírito de Deus revela para ele. As revelações de Deus ainda continuam, viu? Tem professores, pastores aí nos canais, nas igrejas aí, dizendo que isso já passou. Não. Quantos aqui já tiveram experiência de alguém que chegou da parte de Deus e te entregou uma revelação? Eu dei um testemunho meu aqui, domingo passado. Antes de assumir a Angra dos Reis, o bispo Abel tinha me avisado, eu e a minha esposa, chamou nós dois na casa dele. Chegou lá, ele e a bispa Marvi nos receberam e ele nos comunicou. Mas antes disso, à tarde, isso foi numa segunda-feira à noite, à tarde, uma missionária, que eu consagrei ela missionária, eu não me lembro o nome dela, lá de Osasco, Heloísa, que era uma mulher de Deus, uma mulher que até hoje, a gente, de vez em quando eu ligo para ela fazer algumas orações, tudo. Ela me ligou, disse: pastor, não foi nem ela que me ligou, ela ligou para o pastor Gildásio, que está aqui numa cidade aqui perto de Volta Redonda, que eu esqueci o nome, e passou para ele a revelação: ó, fala para o pastor Sócio que Deus disse isso, isso, isso. O pastor Gildásio me ligou e falou: pastor Sócio, a missionária, o nome dela, qual é o nome? Missionária Heloísa. A missionária Heloísa me ligou para avisar para o senhor que Deus está arrancando vocês como uma águia. Ela viu uma águia pegando vocês dois, sua família, e levando para uma cidade que o senhor vai pastorear, cheio de montanhas, rodeada pelo mar e cheio de ilhas. Quando eu cheguei à noite, lá na casa do bispo, o bispo falou: vocês estão sendo transferidos para a Angra dos Reis. Deus fala, Deus revela. E nós somos uma igreja pentecostal que cremos que Deus ainda, aquele Espírito de Deus que estava no profeta Eliseu, ainda continua no nosso meio. Tá, tem os falsos profetas, irmão, tem falso profeta, falso pastor, falso jogador, falso tudo. Mas tem os que são usados por Deus e os que são comprometidos com Deus. Tem em todas as áreas da vida tem as pessoas sérias e as que não são. Agora, por causa disso, nós não vamos deixar de buscar a Deus e crer nos milagres de Deus. Até porque o Espírito de Deus não deixa a gente ficar sendo enganado. E a palavra de Deus também. Então Deus revela. Deus revelou a Eliseu. Aí o rei disse: então vamos resolver esse problema. Junte o exército, vá até Dotã, cerque a cidade e cerque a casa desse profeta e traga ele aqui preso. E foram. Acorda cedinho, Geazi sai para lavar o rosto ali fora, se assusta, vê aquele exército, que eu já preguei aqui, sai correndo, chama Eliseu: profeta, corre aqui. O Eliseu vem: profeta, como é que nós vamos fazer? O exército sírio aí vem destruir a cidade e veio nos pegar. Aquela passagem que vocês conhecem. O profeta diz para Geazi:
Maior é o que está conosco do que é o que está com eles. Senhor, abre os olhos desse homem para que ele enxergue. Geazi era um carnal. Geazi era um carnal, viveu a vida inteira do lado do profeta. Em vez de substituir o profeta, porque Eliseu viveu a vida com Elias, quando Elias foi arrebatado, ele assumiu o lugar de Elias. Geazi não, ele viveu a vida do lado do profeta e ficou leproso. Aí, o profeta disse: Senhor, abre os olhos desse homem para ele ver quem é que está conosco. E ele viu um exército com a carruagem de fogo que cercava o exército da Síria. Aí Eliseu foi até eles e falou: o que vocês estão procurando? Ah, estamos procurando aqui o profeta. Eliseu: ah, sou eu. Viemos aqui te prender. Aí o profeta orou, eles ficaram cegos. O profeta falou: não, mas não é bem aqui não, deixa eu mostrar para vocês, vocês estão errados. Esse é o lado cômico de Deus. Vocês estão no lugar errado, né? Não é aqui não. Eu vou levar vocês no lugar certo. Trouxe, pegou esse tudo cego, pegou o comandante com o cavalo e foi levando. E o exército seguindo o comandante, todo mundo cego, Eliseu na frente dirigindo. Chegou com esse exército na cidade de Samaria, mandou abrir os portões, pôs o exército lá dentro. O rei viu o exército lá dentro. E aí veio a pergunta do verso 21. Profeta, é para nós matá-los agora? O profeta disse: não, senhor. Como é que vocês vão matar quem já está preso? É aquele velho ditado: você não vai bater em ninguém que está nocauteado. Você já está nocauteado, como é que você vai ficar batendo? É para matar? Não. Não é para matar, não. Eles já estão feridos, já são presos, estão cegos. E o que é para fazer? Você vai preparar pão com água, um banquete, para eles comerem. E o rei assim fez. Só que antes disso o profeta orou e disse: Senhor, abra os olhos deles. Quando eles abriram os olhos, eles estavam desarmados e dentro da cidade cercada. Eles estavam na cidade inimiga deles, cidade de Samaria. Imagina a sensação desses homens, quando abriram os olhos, profeta ali, o rei inimigo de frente, a cidade cercada e eles desarmados. Imagina a sensação desses homens. Sensação de morte, amargura na língua, sequidão na boca, coração disparado, mente confusa. Quando o homem de Deus disse: sente aí, pode banquetear, isso aí é para vocês comerem. Imagina agora a outra sensação desses homens. Eles estavam com a sensação de morte. Agora, mandam eles sentarem para comer. Imagina a vergonha desses homens. O estilo que eles comeram, a cara deles, a postura física deles, mental, psicológica. Estavam desarmados agora de tudo. Será o que esses homens estavam pensando? Gente, o que nós vivemos? Porque a Síria era em briga com Israel, a diversão deles naquela época era brigar. Era fazer guerra. Era diversão e sobrevivência. Porque ia lá, roubava tudo que o outro tinha, tomava, trazia como escravo e roubava ovelhas, gado, plantação e trazia. Imagina a sensação desses homens.
agora o rei pergunta ao profeta: e agora, depois do banquete, o que faz? O que nós devemos fazer? Abra os portões, devolva as armas para eles, põe eles nos cavalos e manda eles embora. O texto termina dizendo o seguinte: e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eles saíram dali com tanta vergonha, chegaram no rei contar essa história. A vergonha foi tão grande que durante o período daquele rei e daqueles soldados e daqueles comandantes, eles nunca mais invadiram Israel. Semana passada, eu disse para minha esposa: eu estou aqui acompanhando as notícias para ver qual vai ser a postura de Israel diante da Síria e da Turquia nesse momento. Porque, por onde nós sabemos aí, pelos filmes e outras informações que a gente lê, eles são patrocinadores de terrorismo contra Israel. Eu fiquei pensando, vou acompanhar para ver o que Israel vai fazer. Pois, irmãos, a semente que Eliseu plantou há 2.800 anos atrás, está plantada lá até hoje. E na terça-feira passada, Israel declarou ajuda humanitária, alguns milhões de dólares, pessoas para ajudar na restauração da Síria e da Turquia. Meus amados, eu disse a vocês que ceia é dia de reflexão. Irmãos, nós temos que refletir e rever os nossos conceitos como cristãos. Nós estamos vivendo uma época em que o diabo está trabalhando para nos envergonhar, fazer com que nós desçamos da cruz. Lembra o convite que fizeram para Jesus? Desça da cruz que nós vamos crente. Então Jesus podia falar: então eu vou descer, estou aqui. O convite foi para Jesus descer da cruz, que eles iam crer. Ora, Jesus não fazia qualquer coisa para salvar alguém, mas descer da cruz ele não desceu. Hoje o diabo trabalha para me tirar da cruz, para tirar você da cruz. Porque eu e você, quando aceitamos Jesus, Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo. Irmãos, está na hora da igreja num país louco. E eu vou te falar, não é só o Brasil que está louco, não. Eu tenho viajado o mundo. Eu tenho viajado o mundo. O mundo é tudo a mesma coisa. Porque o mundo, ele está cercando para expulsar a igreja. É a hora de manifestar em mim e você o Espírito de Deus, da misericórdia, do amor, da compaixão, do perdão, da graça, da bondade, da mão estendida. Eu sei que no nosso sangue, no nosso temperamento, nas lutas, na dificuldade, a vontade é devolver com a mesma moeda ou até pior. E às vezes você e eu temos razões para isso. Mas o que Eliseu e Jesus ensinou não foi isso. Vieram te cercar? Vieram te perseguir? Vieram te destruir? Dá pão e água para eles. Prepara um banquete para eles. Abençoa eles. Que eles vão embora envergonhados e não vão mais te perseguir.
Jesus disse: vocês serão reconhecidos como os meus discípulos se forem membros da Assembleia de Deus. Não está escrito isso lá na Bíblia? Pelo menos aqui na minha tradução do grego original está escrito isso. Não está na sua, não? Então rasga essa Bíblia sua, que ela é falsa. Lá está escrito, Jesus disse: vocês serão reconhecidos como meus discípulos se forem pastores presidentes, se forem membros da juventude, se forem membros da CIB, se forem músicos do coral, da orquestra, se forem membros, não vou citar outras igrejas, o problema aqui é nosso aqui. Não é isso que está escrito? Vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se forem como a Assembleia de Deus no passado, lembra? Não podia ir numa praia com a família, não podia ir num lazer, não podia ir num campo assistir um jogo. Apesar que conforme o time que você torce, é melhor nem ir mesmo, para você não pecar mesmo, que é o caso do meu time, né? Então é melhor nem ir para não pecar. Então, mas antes, no passado, era assim. As irmãs eram proibidas de ir num salão, era proibido de vestir uma roupa bonita, que era vaidade, era pecado. Isso é do mundo. Cabelo, né? Tinha que ser como a minha avó, arrumava, aí terminava, passava uma banhinha de porco aqui na mão, para dar um brilho. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se amar o seu próximo. A gente não ama porque quer amar alguém. A gente ama porque é uma ordem divina. E o que é amar? É ficar lá bajulando? Não. É você fazer o bem para quem te faz o mal. É você sempre estar pronto a atender. É você sempre estar pronto a ajudar, a socorrer. Não interessa quem. É um inimigo seu. Socorra. No período do comunismo, eu esqueço o nome do livro, foi um dos livros mais famosos do período do comunismo, ali da Rússia, Testemunho de um Pastor. Esse livro foi o mais famoso que teve da época. Tinha o do missionário André, tinha esse outro. Naquela época, a Rússia, antes, era a igreja ortodoxa em briga com a igreja católica, aquela brigaiada tremenda, tudo, confusão, briga de liderança religiosa, tudo. Veio o comunismo, pôs todo mundo na cadeia. Na cadeia, os padres com os pastores oravam, choravam. A polícia comunista colocava xixi e cocô para eles fazerem a ceia. E eles tinham que comer junto. E ali acabou a placa, acabou as divisões religiosas e se uniram. Amados, a palavra de Deus nos convida, ainda que te persigam, ainda que nos persigam. Qual é a nossa espada? Qual é a nossa arma para detonar o inimigo? Qual é a nossa arma para explodir o inimigo no meio? Qual é a nossa arma para deixar o inimigo destruído, nocauteado e envergonhado? É o perdão, é o amor, é estender as mãos. Esse é o clamor que o Espírito de Deus faz à sua igreja. Irmãos, nós não podemos entrar no embalo do sábado à noite, que o mundo está nos convidando. Uma igreja da pancadaria, da confusão, da bagunça. Isso não é igreja, isso é um grupo de religioso maluco. Quem é servo de Deus tem que estar compromissado com a sua palavra. Pensa no seu pior inimigo agora. O Senhor disse: se você encontrar essa pessoa, faça o melhor para ele. E assim eu e você seremos reconhecidos como os discípulos do Senhor. Assim eu e você seremos galardoados. Porque essa é a verdadeira bomba para explodir
Olha, tem alguém lá na sua família te perseguindo, faça o melhor por ela que você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai explodir o coração dessa pessoa. Tem alguém lá no seu emprego te perseguindo, faça como minha avó mandava eu e meu irmão fazer. A gente ia para o aniversário, não tinha presente para dar, não tinha dinheiro para dar nada. Aí ela dava aquele sabonetinho Palmolive verdinho com preto assim, uns leva um sabonetinho Palmolive lá para quem está te perseguindo no seu emprego. E junto com esse sabonetinho, leva a oração. Leva a oração. Irmãos, eu já orei muito para Deus ficar matando inimigo. Uma vez eu estava lendo um livro, o pastor, um testemunho maravilhoso como esse de Eliseu, dizendo que em vez de nós ficar orando para Deus matar o inimigo, tem que orar para Deus transformar o coração dessa pessoa e a gente, com a nossa atitude melhor possível, conquistar o coração dessa pessoa. E já tem acontecido isso comigo, e eu tenho experimentado que essas pessoas passaram a ser os melhores pessoas de confiança. Quem está te perseguindo hoje? Quem é que quer te destruir hoje? Ore ao Senhor, o Senhor vai te dar uma oportunidade para que você sirva pão, para que você sirva água, para que você ofereça a sua oração, para que você ofereça uma leitura da Bíblia, para que você ofereça uma visita, e Deus vai te abençoar, e o nome do Senhor vai ser exaltado. Sabe por quê? Porque a pessoa vai olhar para você e vai falar: verdadeiramente existe um Deus, e ele... Essa é a reflexão para mim e para você nessa noite. Conduza o seu inimigo, seus inimigos, as pessoas que nós odiamos, para o banquete. Irmão, não vamos entrar nessa polarização que está aí hoje não, meus irmãos. Não vamos entrar nisso não. Nós vamos vencer esse mundo do diabo, esse mundo que está em trevas, esse mundo que jaz no maligno, com a graça, com o perdão, com a misericórdia, com o amor de Deus. E aí, por último, é só você refletir. O que nós viemos fazer aqui hoje? Ceia. E o que é a ceia? Relembrar o quê? Que Jesus morreu por mim e por você na cruz. E quem eu e você somos para Jesus ter morrido na cruz? Se nós fôssemos gente boa, ainda até poderia pensar: não, esses aí são filhos fiéis, justos, honestos, então ainda morreu na cruz, tudo bem. Não, não. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer, não achou um, e aí ele enviou o seu filho para nos salvar. Então Jesus é o melhor e o maior exemplo para mim e para você. Se ele nos perdoou, se ele tem nos perdoado, ele poderia ter nos destruído. Mas ele vem, nos abraça, nos perdoa, nos lava com seu sangue, nos dá uma veste nova e escreve o seu nome no livro da vida e diz: esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha, esse aqui é meu servo, essa aqui é minha serva. Meus irmãos, para nós cearmos ao Senhor. Mas antes nós vamos fazer aquela oração. Escolhe uma pessoa aí do seu lado.